Ai, fiquei cega arrumando essa luz agora, sério. Foca, visão, foca, visão, foca. Uma a cada 4 perguntas que eu recebo lá no meu Instagram é me perguntando: Fran, como eu faço pra cuidar de marantas? Já tentei de tudo e não rola ter marantas saudáveis. Todo mundo se apaixona por uma maranta pelo menos uma vez na vida, seja no início, quando você tá recém começando a ter plantas, ou seja mais ali pela metade, quando você quer apostar em novas folhagens pra dentro de casa. E não tem o menor problema, até porque são plantas muito lindas mesmo. E já vai aí um aviso, tem muitas marantas diferentes, com pinturas diferentes, com cores diferentes. E aí, eu te digo uma coisa, você pode ter 5 marantas e você vai pensar: ah, eu quero ter mais uma para completar a minha coleção. Quando você chegar em 15, você vai perceber que ainda faltam mais 15. É muita maranta, muito legal mesmo, porque tem muitas diferentes e isso enche os olhos, sabe, quando a gente vê. Marantas, elas são plantas que gostam muito de ficar em meia sombra. Elas odeiam, elas detestam pegar raios solares nas suas folhas diretamente. E elas são plantas que gostam muito de um ambiente muito úmido, muito, sabe, aquela coisa assim. Então, nesse vídeo eu vou te dar várias dicas que pra mim têm funcionado, né, depois de realizar o funeral aí de algumas marantas nessa vida. Isso serviu pelo menos de experiência pra gente começar a pensar: caramba, algo de errado não está certo. Eu tenho que pesquisar sobre essa planta, eu tenho que descobrir o que eu tô fazendo de errado, ou o que eu estou deixando de fazer pra essa planta poder ficar feliz comigo. Não é como se as marantas fossem plantas extremamente difíceis. Elas são, como eu posso dizer, frescas. Elas têm algumas coisas assim que você tem que incluir na sua rotina de cuidados se você quer ter marantas. Ai, vamos lá então. A primeira dica que eu vou dar pra vocês é o seguinte: as marantas, principalmente, elas gostam de ficar em meia sombra. Elas realmente não gostam de pegar raios solares nas suas folhas. Isso vai queimar a folha, vai fazer ela secar mais rápido o substrato, vai impedir que ela tenha a umidade necessária pra ela ficar saudável. Então, sem raios solares na folha da maranta. Só que essa meia sombra é diferente de totalmente sombra. Então ela é uma planta que eu não gosto, pelo menos, de deixar ela no breu, porque eu tenho a impressão que quando você coloca uma planta num canto muito escuro, ela tende a não crescer tão rápido quanto as outras. Então a gente procura deixar sempre num lugar que receba bastante iluminação, como por exemplo aqui nesse cômodo eu tenho uma janela reto aqui, ó, bem na minha frente. Aqui nessa estante atrás não pega raio de sol direto, mas ela tem essa ótima iluminação o dia inteiro. Então eu procuro deixar as marantas numa estantezinha assim, num cantinho perto de uma janela, que ela fica muito tranquila, ela cresce bem feliz. A segunda dica que eu vou dar pra vocês é referente a uma coisa super importante que a gente tem que se atentar às marantas. Elas são plantas que gostam muito de umidade. E o que acontece quando a gente não dá a umidade necessária pra ela? As pontinhas queimam desse jeito aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas as marantas, quando elas começam a queimar da ponta pra dentro da folha, é porque tá faltando umidade nessa plantinha. E como então que a gente vai dar a umidade necessária pra ela? Existem algumas maneiras fáceis de deixar o ambiente mais úmido para as plantas. E eu vou falar aqui então do que eu costumo fazer, que é borrifar água nas folhas. Borrifo água sempre de manhã cedinho. Aqui no sul, como no inverno faz bastante chuva, frio, tempo nublado, eu acabo nem borrifando água nas folhas. Mas no verão aqui é muito quente, então no verão, minha gente, não tem o que fazer. É borrifando água nas folhas para essas bichinhas ficarem úmidas. Aí tem outros jeitos também. Tem umidificador de ambiente, dá pra colocar gotinha de essência e a casa fica cheirosa também. Tem várias opções de umidificadores de ambiente, desde os mais baratinhos até os mais caros. Também dá pra espalhar copinhos ou vasilhas com água pela casa, por perto das plantas, assim. Dá pra fazer uma aglomeração de plantas que a gente não pode aglomerar, mas as plantas podem e devem, inclusive. As marantas, elas gostam de ficar todas juntas com outras plantas que também precisam dessa umidade, porque daí uma vai ajudando a outra, a gente borrifa água em todas elas, e aí aquela umidade se mantém ali no ambiente, elas ficam, ó, supimpas.
Só que dentro dessa dica tem uma coisa escondida que eu vou falar agora, que é importantíssimo para as marantas. E é aí que tá a maior parte dos erros que a gente comete tendo marantas em casa. É a água que a gente usa. É sério. Quando eu falei pra vocês que elas não são difíceis, mas que elas são frescas, era disso que eu tava falando, entendeu? Eu bebo água da torneira, mas as bichas não podem. Elas não podem por quê? Por causa do cloro, por causa das substâncias que tem dentro da água. Isso acaba fazendo mal pra elas. E pensa lá, se você for borrifar essa água nas folhas, aí sim que você tem que dar adeus pra planta. Elas gostam de água filtrada ou água da chuva. Também dá pra comprar aí água mineral no supermercado, mas eu acho desnecessário a gente gastar dinheiro e ainda por cima produzir aí mais garrafinhas plásticas pro planeta, né? Se você não tiver um filtro, você pode pegar um baldinho e colocar quando estiver chovendo, recolher essa água da chuva, guardar e utilizar ela. Também dá pra fazer o seguinte, dá pra colocar a água dentro de um balde e usar ela depois de 1 ou 2 dias, porque daí vai evaporar todas essas substâncias ruins e a água vai estar mais propícia para o uso da planta, porque para o nosso uso, quem somos nós perto de marantas, né? Já aproveitando aí, né, o embalo da umidade, da água, já vamos mergulhar de vez aí nessa rega para entender como que funciona então, para cuidar da água dessa bichinha aqui tão fresca e tão linda. É o seguinte, gente, as marantas elas gostam de solo úmido, porém não encharcado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é só não espaçar tanto entre uma rega e outra, entendeu? Porque os filodendros, eles gostam, assim, as jiboias também gostam de ter aquela coisa, tipo, você regou, o solo seca, você rega e o solo seca de novo. Elas gostam desse padrão da gente meio que rega e esquece, aí depois que o solo secou a gente vai lá e rega de novo. Com as marantas já não funciona desse jeito. As marantas elas gostam de receber a água da rega, que não é em abundância, né, é só o suficiente mesmo. Por exemplo, tá? Você tem que ter, via de regra isso aqui, você tem que ter vaso com furinhos embaixo, ok? Eu até nem ia falar sobre isso, mas agora eu pensei e resolvi falar. Você tem que ter vasos com uma boa drenagem, então tendo furinhos embaixo é muito fácil de você saber a hora de parar de regar. Tá largando água com regador, com pulverizador, seja lá como for com copinho, você vai largando aos poucos. Quando começar a escorrer água daqui de baixo, é hora de parar. Aí você para, espera, a plantinha tá de boa, e aí quando que você vai regar de novo? Você vai regar de novo quando esse solo ele começar a secar na parte de cima. O que vai acontecer? Você vai meter o dedo na terra, que é aquela coisa assim que todo mundo já sabe, que também é muito de boa pra você descobrir a hora certa de regar uma planta. Você mergulha o dedo na terra, se o seu dedo sair úmido, assim, molhado, se a terra vier muito grudada, você não precisa regar de novo não. Agora, se essa partezinha aqui de cima da terra sair mais sequinha, é porque você precisa regar essa planta novamente. Então, o que acontece, tá? Nas jiboias e nos filodendros, você deixa, às vezes, esse solo secar um pouquinho mais. Mas nas marantas isso não funciona porque elas vão secar. Então, você tem que estar ali atenta pra não manter o solo sempre tão encharcado, mas também não deixar ele secar 100% entre uma rega e outra. Uma coisa que é muito importante da gente ter noção quando a gente vai ter uma maranta é o seguinte, tá, gente? Ela é uma planta que ela precisa reter essa umidade por mais tempo, porque senão você vai ter que ficar regando ela sempre. Então a gente vai entrar aí no assunto dos vasos agora. Qual o vaso ideal para ter uma maranta dentro de casa? Existem diversos tipos de vasos, tem vaso de plástico, vaso de cimento, vaso de barro. E o vaso de barro é o meu favorito para várias plantas. Só que se vocês observarem, as minhas marantas não estão em vaso de barro. O que acontece? O vaso de barro, gente, quando a gente rega, ele impede que aquela planta fique afogada dentro da água. Então primeira coisa que ele faz é sugar aquela água. Consequentemente, aquele solo vai secar mais rápido, você vai precisar regar mais vezes a sua planta. A amaranta, imagina só se ela tá dentro de um vaso de barro, recebe a água que ela tanto necessita, que ela precisa ficar úmida por mais tempo, o vaso suga essa água e ela seca. O que vai acontecer? Sua planta vai começar a ficar mal, até morrer. O vaso de plástico, já pelo lado contrário do de barro, ele retém mais essa umidade, ele não vai sugar.
aquela umidade ela vai evaporando, ela vai escorrendo, ela vai saindo de um jeito mais lento de dentro do substrato da sua planta. Então você vai precisar regar menos e ela vai ficar úmida por mais tempo. E às vezes, mesmo seguindo essa receitinha de coisas certas a se fazer, às vezes pode ser que aconteça dela simplesmente, opa, não estou bem, não estou feliz aqui. Então é uma planta que ela é feita de observação, de você observar para ver se o lugar tá bom para ela, de você observar para ver se a rega tá boa, se a água tá boa, se ela precisa de umidade, se ela não precisa de umidade. Mas é uma planta que ela te retribui todo esse carinho que você vai ter com ela. Te juro isso. É uma planta que, assim, ó, se você cuidar direitinho, vai ser emocionante toda vez que uma folhinha nova abrir. E isso acontece aqui comigo. Eu fico toda boba quando eu vejo esses rolinhos surgindo e abrindo aos poucos, sabe? É muito, muito lindo mesmo. É uma planta que eu indico para pessoas que já têm uma certa... Desculpa, acabei de bater aqui na mesinha que tá as plantas. Vocês imaginam, faz tudo certinho. Vai ser essa batida aqui na mesinha que vai deixar ela brava comigo, querendo se suicidar de novo. Né, minha filha? São plantas que eu indico mais para pessoas que já têm uma certa experiência com plantas. Se você é mãe de planta de primeira viagem, escolhe um filodendro, uma jiboia, alguma outra coisa pra você ir pegando o jeito. Porque eu não quero ver ninguém triste, né? Sofrendo, a não ser que antes de escolher a sua primeira amaranta, ela sendo a sua primeira planta, você tenha assistido esse vídeo aqui e deixado seu like. Porque daí eu tenho certeza que se você assistiu e deixou o like, você vai também seguir as dicas e com certeza não importa se a sua primeira planta for uma triostar, você vai ter sucesso no cultivo dela dentro de casa. Agradeço muito pra quem assistiu o vídeo até aqui. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas e que elas consigam ser úteis pra vocês e que te ajudem a cuidar melhor das suas plantinhas. Se você ainda não conhecia alguma dessas dicas, comenta aqui embaixo, e se você já conhecia, também comenta. Se você tem alguma dica diferente dessas aqui, comenta também, que eu gosto de comentário, e dica boa é dica compartilhada, então pode sentar o dedinho aí em 50 dicas diferentes que eu vou estar amando fazer parte disso e testar elas aqui em casa e depois ir lá na internet e falar: ei, essa dica aqui deu certo. Muito boa. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, que eu tenho feito vários conteúdos muito legais aqui pra vocês que gostam de plantas assim como eu. E se você ainda não me segue no meu Instagram, me segue lá, que aqui eu posto vídeos e lá eu compartilho o meu dia a dia de uma forma leve e descontraída. Eu espero que vocês estejam aqui comigo no próximo vídeo e até lá!